Boa tarde, amigos do Orbitec! Muito bem, dia 008, nosso treinamento técnico completo Orbitec. Prazer em vê-los mais um dia. Tentar aqui hoje também continuar dando continuidade ao nosso traspasso de informações. Hoje nós falaremos um pouco sobre alguns acessórios, dando continuidade a acessórios. Falaremos especificamente dos termostatos digitais, no nosso caso, sem fio, ok? Aqui nós temos um vídeo, eu vou passar primeiramente um vídeo de apresentação do produto em questão e logo em seguida nós continuamos com as explicações mais específicas do produto, ok? Espero que gostem. É isso aí, pessoal. Esse é o nosso WTC, Wireless Temperature Controller, controlador de temperatura sem fio, ok? Basicamente, esse produto ele vem devido àquela nossa necessidade, e muitas vezes nas aplicações residenciais residenciais ou comerciais, etc., onde nós temos uma dificuldade da passagem de fiação elétrica, né? Nós instalamos um sistema onde há uma carga, por exemplo, um aquecimento solar onde há uma resistência ou uma bomba de circulação, etc. E nós não temos a possibilidade de dar acessibilidade de cabos até o ponto de controle do nosso termostato com fio, né, de mercado. Então, nós trouxemos ao mercado brasileiro um equipamento chamado WTC, que é o nosso termostato digital sem fio. Como vocês podem ver aí na foto, nós temos esse equipamento, é o nosso display, é o transmissor de sinal, é daqui que nós colocamos todos os parâmetros de setagem do que nós queremos que ele faça, né? E ele passa a informação ao nosso receptor de sinal, né? Aqui, só um minutinho. Aqui nós temos ele, né? Receptor de sinal. Esse receptor de sinal ele fica conectado, né, à carga, onde que nós queremos que ele funcione, tá? A conexão elétrica é bastante simples, né? Aqui na parte traseira do equipamento nós temos uma conexão 220, um L e um N de 220 e uma saída para o output que é conectado. Aqui eu coloquei Connect Heater, mas na verdade não precisa ser só um aquecedor. Pode ser uma resistência elétrica, né? Ou pode ser também uma carga de bomba ou uma lâmpada, o que vocês quiserem acionar, né, essa carga 220 através da temperatura, né, do controle do sensor. Existe um sensor de temperatura que é conectado nessa partezinha verde que vocês estão vendo aí, né? Vou mostrar aqui, ó, bem na câmera. Tá vendo aqui, ó, uma conexão verde, dois plugs de conexão para o sensor de temperatura, tá? Então é bem simples, no receptor de sinal se instala o sensor de temperatura. Esse sensor de temperatura vem junto ao produto, tá? O sensor NTC de 2 metros de cabeamento, tá? E basicamente os componentes são esses, tá? Como eu havia dito, o receptor ele é um receptor de 220 volts, ele pode trabalhar tanto 50 como 60 Hz. O transmissor é a mesma coisa. O transmissor de sinal, esse aqui, ó, ele vem, aqui como vocês podem ver, ó, 4 pilhas AAA, né, que já vem com o equipamento, tá? Já vem junto na caixa,
tá legal? Ele também tem possibilidade de ser conectado um cabo USB aqui, né, da tipologia de telefones, carregadores de telefones Samsung, por exemplo, onde você não há necessidade mais de pilhas. Então você pode deixar conectado também numa carga 220 via cabo USB, tá legal? Então tem essa possibilidade também. O cabo não vem com o produto, você pode adicioná-lo caso haja interesse. Nós temos uma precisão de temperatura no display de até 0,5 graus, tá? Isso aqui essa precisão pode ser alterada. A capacidade de contato é de 5 amperes, tá? Para o WW ou 16 amperes para o WE, tá? Então resistências elétricas a gente pode trabalhar até 3.000 watts, com segurança. Para cargas de motores, etc., recomendado até 5 amperes, tá? Muito bem. Temperatura de trabalho ambiente de 0 a 70 graus. E o ajuste da temperatura de leitura do nosso sensor, nós podemos ler até temperaturas de 70 graus, tá? Então esse produto é um produto de apenas um sensor e utilizado para uma resistência elétrica de reservatório térmico, ou resistência elétrica de uma central térmica, ou uma carga de uma bomba de um anel de recirculação, por exemplo, onde você necessita ali temperaturas de água, né, até 70 graus, não mais do que isso, tá? Se for acima de 70 graus, obviamente, esse leitor, o nosso transmissor, ele não recebe acima de 70 graus, tá legal? Então é ajuste entre 5 e 70 graus. Condições de ambiente, de insolação normal, programa de execução por semana, um ciclo, ou seja, nós temos a possibilidade de programação ou 5 dias a semana, ou 6 dias a semana mais um, ou 7 dias, ou seja, nós podemos programar 5 mais 2, os dias da semana fazemos uma programação e mais o final de semana com outro tipo de programação, ou até sábado e mais o domingo com outra programação, ou todos os dias iguais, tá? E por dia nós temos a possibilidade de programar até 6 períodos, tá legal? Então estipularemos lá os períodos de tal hora a tal hora e as temperaturas que nós desejamos que se mantenha. Basicamente é isso, nós desejamos que se mantenha determinada temperatura naquele período que nós desejamos, tá? E com isso nós conseguimos fazer a programação do aquecimento ou não da nossa carga, seja ela uma resistência elétrica ou seja ela uma bomba, uma lâmpada, etc. Tá legal? Esse display aqui ele pode ser fixado na parede ou ele tem um assento, né? Um assento aqui, ó, que vem junto ao produto, que você conecta nele. Vou mostrar para vocês como fica. Aqui ele. Tá vendo aqui, ó? Ó que bacana, ó. Assentinho. Você pode deixar isso aqui em cima do teu, né, da sua mesinha, etc. Porque ele é sem fio. Não precisa ficar junto à carga, tá? Então, essa é a característica do produto, a diferencial realmente do produto. Tá? Dimensões dos displays, para que vocês tenham uma ideia, de 13 centímetros por 90. Aqui é o display com todos os parâmetros aí ligados. Nós temos uma programação de modo férias aqui embaixo. Quando você vai de férias, você deixa esse display em modo férias, ele não perde a configuração. Você pode fazer com que ele trabalhe no manual, ou no automático, ou no manual, ou no semi-automático. Tá? Enquanto você estiver trabalhando, você pode manipulá-lo, e aí quando você deixa de manipular por um determinado período, ele volta para o modo automático. Tá? Quando existe a incidência de passagem de carga, de eletricidade para carga, você tem a chama aparecendo. Você pode bloquear esse display para que outras pessoas não façam a alteração dos parâmetros. Você tem uma indicação do sensor NTC se está ligado ou está desligado. Você tem a estipulação da temperatura do sensor, né? Olha aqui, ó, bem no centro. Não sei se vocês conseguem ver. Está um pouco... deixa eu ligar aqui, ó. No centro da tela você tem a temperatura do sensor e ali em cima, na direita superior, você tem a temperatura que você ajusta para que você deseja, tá? Então ali em cima você tem os dias da semana, as 6 programações diárias,
Você tem um relógio que você tem que estar estipulado a hora correta. Existe uma indicação se o sinal de contato entre o receptor e o sensor está ligado, que é o sinal de wireless. Existe a possibilidade no futuro que nós faremos, que é o sinal Wi-Fi, que isso aqui também poderá ser conectado através de um aplicativo, mas nesse equipamento em si nós não temos o sinal Wi-Fi, tá? Mas o display será o mesmo. E as escolhas do tipo de programação semanal, se é 5 dias da semana mais 2, 6 dias da semana mais 1, ou 7 dias da semana, todos os modos iguais, né? Todas as programações dos 7 dias iguais, tá legal? A utilização desse equipamento é bastante simples, né? É por touch, tá? Então você tem lá operação rápida, tudo isso está no manual de instalação, ele é autoexplicativo, tá? E basicamente, basicamente é isso, tá? Então, por exemplo, aqui nós temos aqui embaixo, né, os 6 períodos do dia, que você pode estipular os horários que você quer a temperatura determinada. E aí esse horário, esse período, ele só termina quando inicia-se o próximo período. Então vamos dizer que às 6 horas da manhã você estipula que a água do teu aquecedor de passagem, ou seja, do teu anel de recirculação da tua residência, você quer que ela esteja a 35 graus. Então você estipula que às 6 da manhã ela esteja a 35 graus. Se você quer que ela fique até às 7 da manhã a 35 graus, que é o período que você deseja tomar banho e você não quer ter desperdício de água fria. Então o que você faz? Às 7 horas da manhã, como você quer que ela desliga, você abaixa a temperatura abaixo da temperatura ambiente da água. Automaticamente vai desligar o sistema de aquecedor e basicamente você tem aí o paro. Quando você quiser um novo período de acionamento, você tem um terceiro período e assim por diante. E você vai fazendo aí a escala do que você quer setar com relação a temperaturas que você deseja, tá? Aqui são os ajustes avançados, basicamente é fácil de parametrização, né? E caso haja uma perda de sinal entre o receptor e o transmissor, existe uma facilidade bastante simples em você reconectá-los através do código IP, tá? Então você entra lá no parâmetro B3 e você estipula 55, que é o número de parametrização, e aí ele absorve o sinal do receptor, né, e o transmissor, e aí os dois estão conectados novamente. Tá legal? Basicamente é isso. Então, por exemplo, aqui nós vamos fazer um exemplo, né? Por exemplo, aqui ó, nós setamos 25 graus, vocês estão vendo aqui? Né? E eu tenho uma temperatura setada a 23, então o termostato, o sensor de temperatura está a 25 e eu setei a 23. Se eu quiser aumentar a temperatura de ajuste de temperatura, ó, vou aumentar aqui ó, para 27. O que vai acontecer? Vai acender a chaminha e vai acender, vai passar, aqui o meu receptor aqui atrás, ó, vai passar carga, vai passar eletricidade para minha carga. Nesse caso eu coloquei uma lâmpada de exemplo e automaticamente passou a carga, tá? Se eu abaixar a temperatura, por quê? Porque o meu sensor está a 25 graus, né? E eu ajustei a 27, então o que acontece? Ele liga, ele aquece, teoricamente ele aqueceria, né? Até chegar a 27. Quando o meu sensor, aqui em cima, ó, o meu sensor chegar a 27, né, com a tolerância que eu coloco lá de meio grau ou 1 grau, a tolerância até 5 graus de diferencial, ele desliga, ele para de passar carga corrente para essa carga que eu estou alimentando. Então, se por exemplo eu abaixar a temperatura de ajuste aqui, ó, abaixar, vai desligar a chama, né? Vai desligar a chama e automaticamente para de passar corrente para minha carga, né? E ao contrário, né? Eu estou a 27 graus aqui, ó. Né? Nós estipulamos 27, aqui a temperatura do sensor 27,5 graus. Se eu estipular que eu quero que ele aqueça a uma temperatura de 35, ó, aqui ó, 35 graus, ó, temperatura 34,5 setada, ele acende, né? Basicamente é isso. Vamos fazer diferente. Não, basicamente é isso. Então ela pode ser ou setada através da temperatura lá, ou caso eu acenda um isqueiro, né? Acenda um isqueiro e aqueça vamos dizer aqui, ó,
que eu vou estipular, só um minutinho, eu vou estipular 35 graus, né? Olha lá, 35 graus, né? Muito bem. E ela está 26 no meu sensor, certo? Significa o quê? Que ela vai estar acesa, está passando carga para a minha carga aqui, está passando corrente para a minha carga, até esses 26 graus do meu sensor chegar ao ajuste de temperatura que eu desejo. Então vamos dizer, vou colocar aqui, vamos ver se vocês conseguem ver melhor. Ó, aqui, ó, vou deixar bem próximo aqui, ó. Então, por exemplo, está 26 graus aqui, e quando chegar a 35 a temperatura que eu setei, automaticamente essa carga vai desligar. Então, se eu aquecer o meu sistema, vai chegar um momento que ele vai desligar, porque ele já chegou na temperatura de 36. Né? Daqui a um tempinho, né, se nós esfriarmos isso, pegar aqui um copo de gelo e esfriarmos, ela vai abaixar da temperatura de 36, né, setada, certo? E vai voltar a ligar a carga, entendeu? Copo de gelo. Então, basicamente, é esse é o nosso termostato digital sem fio. A pergunta que não quer calar, né? E aqui eu volto aqui para a apresentação pessoal. A pergunta que não quer calar, Danilo, qual que é a distância, né, que eu posso colocar o meu transmissor com relação ao meu receptor? Vamos fazer um teste? Vamos fazer um teste. Muito bem, olha só. Eu vou pedir ao Gabriel. Gabriel, se apresente aqui, por favor. Eu gostaria que você ficasse aqui assim, ó, nessa posição. Tá? Aqui, ó. Mostrasse o galpão e a lâmpada. Ó. Tá? Não, aqui, ó. Vocês vão me ver lá embaixo. Tá? E eu vou manipular o equipamento lá atrás, lá da parede, que mais ou menos está uns, vamos dizer, 50 metros com barreira. Tá legal? Lá atrás. Aguentem aí. A lâmpada tem que apagar, porque eu vou manipular a temperatura aqui. Ó, temperatura aqui. Apagou. É isso aí. Então ela pega a grandes distâncias. Nós garantimos uma distância, né, de até 50 metros. Tá legal? A distância que nós garantimos aqui é de 50 metros entre o transmissor e o receptor. O que dificulta a transmissibilidade? Espelhos em primeiro é o mais complicado para a rede wireless de radiofrequência, que nesse caso o nosso de momento é radiofrequência, e depois a madeira, né, e paredes em terceiro lugar, tá? E obviamente áreas livres. Mas o principal, o mais difícil de transmissibilidade de radiofrequência nesse caso são os espelhos, tá? Então em casas ou locais onde tem muito espelho, se recomenda colocar o transmissor fora dessas áreas de espelho, tá? Porque facilita na aplicabilidade do equipamento. Muito bem, nós ficamos por aqui por hoje, mais um produto WTC disponível no mercado com a lâmpada acesa. Um abraço e até o próximo vídeo, dia 009.